Para o sexto e último programa da semana 5, ele diz o seguinte: o preparador físico de um atleta de maratona deseja calcular o tempo estimado para completar uma prova com base no tempo gasto para percorrer uma pequena parte do percurso. Para isso ele recorre a uma formulação matemática definida a seguir. Considerando o percurso AB, que determina o percurso total da maratona, o trecho AB', que determina um pequeno trecho desse percurso, e T, o tempo para percorrer o trecho AB', o cálculo do tempo total estimado para percorrer o percurso total AB com base no tempo T, com uma precisão de N termos, de acordo com esse somatório. Então, esse somatório ele tem N termos, porque o primeiro termo dele é o zero e o último termo é o N-1. Então, ele tem N termos. Ajude o preparador físico implementando um programa que receba como entradas os valores de T, porque está vendo que T é usado aqui no cálculo da série. Tá? E também receba o N, os dois são inteiros. Veja que o N não é porque você tem que vir aqui e fazer, inclusive, para 2 elevado a N. Não. O que você vai fazer é para 2 elevado a N menos 1. Ele quer o N para saber quantos termos vão ter na série, que são N termos. Começa aqui em 0, tá vendo? Tem que fazer tudo isso. A saída precisa... E aí o que ele quer é que calcule e imprima o T, né? Baseado no N, que ele vai rodar N vezes aqui, de 0 até N menos 1, e baseado no T, que é usado no cálculo para o T grande, o T pequeno, que é o tempo. A saída precisa ser formatada com 4 casas decimais, então não podemos esquecer isso. Vamos lá, então entrada não vai ter validação, vou só colocar a entrada aqui. Então o input entre com T e depois entre com N. Então, T, vou chamar de T mesmo, é um int do input passando a mensagem entre com T. Depois a mesma coisa, só que é para N, entre com N. E aí eu já tenho aqui os valores de N e T. O que é para fazer então? Não é necessário validar nada. Eu tenho que fazer um for que vai iterar no intervalo. Na verdade, ele vai começar em 0 e vai até n menos 1. Então, eu só preciso colocar n aqui dentro. Posso usar o range como uma função unária, de apenas um argumento. Porque com um argumento ele funciona dessa maneira. Ele vai de 0 até n menos 1, que é exatamente o que eu preciso. Ó, ele vai calcular primeiro 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Então, para ir nesse intervalo, primeiro eu tenho t grande, que eu preciso inicializar em 0. E aqui dentro é que eu vou fazer o t grande mais igual ao valor do componente daquele trecho da série. Porque é sempre mais, tá vendo? Então eu nunca tenho que decidir se é positivo, se é par ou ímpar, eu vou com mais ou menos, não tem nada disso, é sempre mais. Então, t mais igual é o t menor dividido por 2 elevado, 2 asterisco elevado a quê? Ao i, porque o i é que vai rodar, mudar de valor, começar recebendo o primeiro valor do intervalo, passar a ser o segundo, o terceiro, até ele chegar em n-1, pela característica do for e do n, por ir estar aqui como sendo o nome de variável que itera. Então ele faz isso, ó, o t mais igual, que é muito diferente de t igual, t recebe, ele vai sempre receber um valor novo. Só que isso aqui é um somatório aqui em cima, tá vendo? Um somatório dos n termos. Estou calculando termo a termo. Aqui eu calculei o termo, mas aí eu somei ele ao t. O t recebeu o que tinha nele, que no caso começa valendo 0. Mas aí a primeira vez já recebe o t dividido por 2 elevado a 0, que é o próprio t. Não é? 2 elevado a 0 vai dar 1, e aí é o próprio t. E aí depois, né, os próximos termos é que vão dar a ideia do tamanho, do tempo do percurso que ele vai percorrer. Então vamos lá, cada vez que ele entra aqui ele faz isso, eu preciso mudar o valor de alguma variável aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Porque na hora que ele roda de novo, o i passa a valer, no primeiro momento vale 0, mas ele passa a valer 1. E aí ele faz t mais igual para ele receber agora o segundo componente, que seria 2 elevado a 1. Depois seria 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3, até n menos 1.
Bem, aqui dentro do for, acho que já acabou, não tem que fazer nada. O que vai acontecer agora seria a saída, onde a gente tem que falar o tempo estimado, que é o total, o t, né, com precisão de 4 casas decimais. Então isso acontece depois que o for termina, importante, hein? Porque senão ele está imprimindo aqui dentro os valores parciais de t. Cada vez que ele somar mais um componente, mais um termo da série, ele iria imprimir. Não é isso que eu quero. Quero imprimir só depois. Então a mensagem que ele pede é: o tempo estimado é, e aí vem o tempo t, onde ele precisa estar numa formatação de 4 casas decimais depois da vírgula. Vamos lá, vamos rodar e testar então o programa. Parece estar pronto a ser um programa bem pequenininho. Então, t aqui que ele está testando, 10 e 5. Tempo estimado é 19, 37, 50. Bateu. Deu bem aqui o que foi calculado aqui no exemplo de execução. Então, entre com t. Agora, se fosse 10 e 10. Agora, 19.985. Porque, na verdade, ele ganha precisão, sabe? O aumento da série dá mais precisão ao resultado. Ou seja, quanto mais se cortar, né, o trecho AB em abelhinha. Então, agora o outro valor que ele testou aqui foi 10 e 15. Então agora já melhorou, olha. E aí ele testa também 10 e 20, 10 e 25. Que aí ele já ganha precisão, ele já cai para 20, né? .0000. E aí se aumentar aqui o n, ele segue tendo o valor de 20. É isso. Esse foi o último programa da lista.